O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho. Sejam perdoados os nossos pecados. Então agora vamos assistir o vídeo preparado pela catequese. Isso. Olá, crianças, que alegria estar com vocês no 16º domingo do tempo comum. No evangelho de hoje, Jesus chama seus discípulos para subirem na barca e procurar um lugar deserto para poder descansar. Mas enquanto Jesus e seus discípulos atravessavam o lago, as pessoas deram a volta pela margem e chegaram do outro lado antes de Jesus. Jesus e seus discípulos estavam cansados, mas quando Jesus viu a multidão, ele teve compaixão e explicou: eles são como ovelhas sem pastor. Jesus voltou a ensinar a multidão. Jesus sempre está disposto a ensinar quem quer ouvir. Ele sempre acolhe quem o procura. Vinde a mim, todos que estáis cansados, lhe darei descanso. Jesus está conosco, aqui, agora e sempre. Ele está de braços abertos para lhe acolher. Então abra seu coração e deixe Jesus entrar. Viva Jesus que nos ama tanto! Que nos ajuda a compreender um pouco mais a palavra. Então hoje a palavra de Deus fala do pastor que deve conduzir as suas ovelhas. E antes mesmo de falar da palavra, vamos falar um pouquinho a respeito da nossa condição humana e dessa realidade, que ora precisamos conduzir as pessoas, ora somos conduzidos por outras pessoas, nas mais diversas atividades da nossa vida. Vamos ver se as crianças estão espertas aí, né? Se eu precisar fazer uma excursão lá pro Hopi Hari, quem que vai nos conduzir? Quem que vai conduzir a gente até lá? Quem? Quem falou motorista? Isso, uma salva de palmas aí. Olha só, gente. Se um pai precisa colocar uma criança para aprender, quem que vai conduzir esse aprendizado? Professora. Isso, olha que bênção de Deus. Se um time de futebol quer treinar para vencer o campeonato, quem que vai conduzir é o técnico, né? Isso, olha só. Se eu preciso passar por um tratamento médico, quem que vai conduzir o tratamento? O médico. Vejam quantas situações nós precisamos de pessoas para nos conduzir.
Ora nós conduzimos, ora somos conduzidos. É uma necessidade que nós temos. Um bom aluno que se deixa conduzir pelo professor, ele vai aprender, E depois ele vai ter condições de ensinar. Assim é a nossa vida. Ora somos ovelhas, ora somos pastores. É uma missão que o Senhor confiou a cada um de nós. Trazendo para o plano espiritual, e é o que Jesus faz, e é o que também ouvimos nas demais leituras, Deus é aquele que nos conduz. À medida que nós vamos acolhendo a palavra do bom pastor, é como aquele que acolhe a palavra do professor. Ele vai aprender. Acolhe a palavra do médico, ele vai encontrar a sua cura. Então, aqui na liturgia vai mostrando isso. Essa palavra se dirige de modo especial àqueles que são líderes religiosos, papa, bispo, padres, diáconos, mas também se dirige a cada pessoa, pai de família que precisa conduzir a sua família. Aqui está dizendo que nós não devemos falar em nosso nome, aqueles que estão à frente de uma paróquia, de uma comunidade, não podemos falar a nossa opinião, mas a palavra de Deus, a mensagem de Deus. E à medida que nós somos fiéis na transmissão da palavra de Deus, nós cumprimos bem a nossa missão. Não cuidar dos nossos próprios interesses, mas dos interesses de Deus. A coisa mais importante para buscarmos é justamente o bem do povo, o bem maior que é a salvação, mas depois os outros bens. Já podemos viver uma vida muito melhor aqui nessa terra, à medida que vamos colocando a palavra de Deus em prática, sim ou não? Quanto mais harmoniosa é a nossa vida quando nós acolhemos as palavras do bom pastor. Quando nós vivemos essa palavra, nós teremos uma vida muito mais tranquila aqui e também, quando terminarmos a nossa peregrinação, participaremos da glória de Deus. E uma coisa muito importante que nós aprendemos nesta liturgia, de modo especial através do Evangelho, quando nós desejamos ser ovelhas, discípulos do Senhor, a primeira coisa que Ele pede é para estarmos com Ele. Esse é o ponto mais importante. Jesus convidou aqueles discípulos para estar com Ele. E só num segundo momento é que Jesus os enviou em missão. Para que possamos cumprir bem a nossa missão, precisamos aprender a estar com Jesus, a gostar de ficar na sua presença. Uma pessoa que quer trabalhar até mesmo na pastoral, e é muito importante a gente observar quantas pastorais e movimentos nós temos na igreja, na nossa paróquia. Mas se uma pessoa só quer trabalhar, realizar o seu trabalho pastoral, mas não reserva um tempo para estar com Jesus, essa pessoa não terá condições de levar a bom termo a sua missão. Chega uma hora, ela se cansa, se chateia das coisas que podem acontecer e ela não consegue mais caminhar. Por isso que Jesus nesse evangelho ele fala: vocês trabalharam tanto, fizeram um monte de coisa, agora vinde descansar um pouco. É claro que daquela vez eles não deram muita sorte, porque o povo já estava lá esperando. Mas entre o cansaço e a compaixão com o povo, Jesus preferiu a compaixão. É claro que em outro momento, com certeza, eles tiraram para descansar e para estar na convivência com Jesus. Vejam que os apóstolos, antes de assumirem a missão em primeira pessoa, eles ficaram acompanhando Jesus.
como ele faz, como ele age, como ele reza, como ele resolve certas situações, certos problemas. E depois de aprender de Jesus como discípulos, aí sim, depois da paixão, morte e ressurreição de Jesus, eles tiveram a possibilidade de assumir a missão. Aí sim foram capazes de assumir essa responsabilidade como missionários, como apóstolos. E é isso que a igreja faz até os dias de hoje. Mas jamais podemos fazer uma missão sem cultivar essa amizade com Jesus. Este é o segredo, porque tantas pessoas permanecem na sua missão, na pastoral, também na própria vocação. A nossa vocação é bastante exigente, seja a vocação à vida sacerdotal, religiosa, matrimonial. À medida que nós permanecemos com Jesus, Ele vai também nos ensinando a viver bem a nossa vocação. Na primeira leitura do profeta Jeremias, chama a atenção, Deus chama a atenção dos maus profetas, dos maus pastores, dizendo que ele estava descontente com o modo como estavam conduzindo o povo, e chegaria um tempo em que ele mesmo enviaria um pastor da casa de Davi, ou seja, da descendência de Davi, e isso se cumpre em Jesus Cristo. Todas as pessoas que têm a missão de conduzir devem saber que o verdadeiro pastor é Jesus Cristo. E à medida que nós somos fiéis a Jesus Cristo, nós vamos nos tornando bons pastores também. À medida que vamos nos afastando do bom pastor, nós vamos nos corrompendo. Infelizmente, a gente vê quantas pessoas que estão usando a palavra de Deus, estão usando a autoridade que o Senhor concedeu para benefício próprio. Sim ou não? Quando você vê, alguém falando mais de dinheiro, mais do demônio do que de Deus, falando mais de riqueza, de prosperidade apenas do que da partilha do bem comum, então a gente precisa ficar atento. O mais importante é, como diz a palavra, que Jesus apareça e que nós possamos ocupar um lugar em segundo plano. Quando começamos a aparecer mais do que Jesus, alguma coisa está muito errada. Mas uma coisa importante também, na missão de pastorear e também daqueles que se deixam pastorear. Sabemos que não é fácil ser um pastor, seja um papa, um bispo, um padre, um diácono, mas também um pai de família, seja um professor, a pessoa na sua atividade. Muitas vezes é mais fácil e cômodo criticar as pessoas que estão conduzindo, seja paróquia, seja uma pastoral, mas o mais correto é que nós sejamos capazes de rezar e colaborar com aqueles que estão à frente. Eu gostaria que todos um dia assumissem a função, a responsabilidade de coordenar uma pastoral, um movimento na igreja, porque aí a gente vai saber que as coisas não são tão simples assim como a gente pensa. E à medida que nós vamos rezando para que o pai de família seja um bom pai de família, os filhos, a família, rezando pelo padre, pelo diácono, pelo bispo, e não só rezando, mas ajudando. E aproveito aqui para agradecer a todos os coordenadores de pastorais, que realizam esse trabalho maravilhoso. À medida que vão assumindo com responsabilidade esta missão, vai também ajudando o padre, o diácono, a realizar bem a sua missão. À medida que as pessoas não assumem a sua responsabilidade, vão se afastando do compromisso, vai tornando mais difícil a missão do pastor. E também a importância
do testemunho de vida, a importância de termos juízo. Cada vez que um pai de família, uma mãe de família assume a sua responsabilidade, com coragem, com força, vai criando uma estabilidade na sua família, na sua comunidade. Ontem, celebramos 50 anos de matrimônio do Walter e da Zilá, e os filhos também já seguindo o exemplo, o testemunho. E assim nós, cada vez que nós somos fiéis à nossa vocação, nós vamos ajudando para que outras pessoas também se encorajem. Por isso que é importante a gente fazer todo o esforço para vivermos bem. A nossa vocação cristã, a nossa vocação, seja sacerdotal, religiosa, matrimonial. E assim nós vamos colaborando com o projeto de Deus e também gerando esta harmonia, esta segurança dentro da nossa comunidade. Então vamos pedir a Deus essa graça de que, olhando para o bom pastor, nós também sejamos fiéis e possamos ser bons pastores. Mas para sermos bons pastores, para sermos bons apóstolos, bons missionários, devemos ser também bons discípulos, boas ovelhas que obedecem e que acolhem esta palavra. Dizem que quem não sabe obedecer, também não sabe mandar quando for necessário. Então precisamos primeiramente receber de Deus, para depois termos condições de ajudar outras pessoas na sua missão, E a gente vê que desde criança nós vamos aprendendo com os outros a sermos responsáveis, a amarmos as coisas de Deus, E temos hoje, uma coroinha servindo pela primeira vez aqui. Como que é o nome? Como? Isadora. Então, para encerrar, uma salva de palmas para Isadora, que está aí se deixando conduzir, e daqui a algum tempo estará também conduzindo outras, mas com certeza foi vendo outros coroinhas cerimoniários também, incentivado pelos pais, que ela com certeza tomou esta decisão. E agora vamos ficar de pé e vamos professar a nossa fé.